Na sequência, estou abrindo a fala para a nossa querida Lourdes, né, que é a nossa secretária de saúde do Sindicep, e a ideia é que o Erivalder e a Fátima possam trazer para a gente alguns debates que ainda não estão tão aprofundados nesta área de combate à pandemia, nesta área que vincula a saúde à educação, né? Eu acho que falar de sintomas, falar de sequelas, falar do quadro, né? Nós que tivemos recentemente uma situação tão dramática em Manaus, né? E sabemos como é que isso começou, e ainda consideramos que outros estados brasileiros podem chegar a essa situação, e infelizmente a gente não descarta São Paulo a partir das conversas que nós tivemos hoje, né? Uma culpabilização descarada, acho que não tem outra palavra para dizer, que as escolas permanecem abertas na cidade de São Paulo por ordem da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, o Fórum das Entidades foi obrigado a olhar no olho do secretário Fernando Padula, da secretária adjunta Mineia Pascoleto, e dizer: vocês estão dizendo que essa conversa que nós estamos tendo aqui não deveria ser aqui, deveria ser com o secretário municipal de saúde. Então, o Fórum das Entidades, a greve, a culpa da greve, todo esse movimento, né, que mexe com a estrutura emocional de cada um de nós, não está afeta a este local chamado Secretaria Municipal de Educação, e sim Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos a consciência, nós temos acompanhado de perto, e sabemos que há apenas uma autorização da Secretaria Municipal de Saúde para que as escolas reabrissem. E o secretário foi tácito hoje ao afirmar que essa autorização foi dada em 14 de janeiro. E 14 de janeiro não é 3 de março. Mesmo em janeiro já seria perigoso a afirmação de que as escolas poderiam ser reabertas, né, de forma presencial, porque o que nós estamos pedindo não é a interrupção das aulas, né, mas a interrupção das atividades presenciais em nome da preservação da vida da comunidade escolar. As aulas, elas devem continuar, o mesmo trabalho que os profissionais suaram a camisa para desenvolver em 2020 deverão continuar fazendo. E, no entanto, nós temos essa saída pela tangente da Secretaria Municipal de Educação, dizendo que só estão fazendo o que o secretário de Saúde manda, quando nós tivemos o próprio secretário de Saúde do Estado afirmando que não temos condições sanitárias, condições seguras de manter as escolas abertas. Não sabemos nem se ele permanecerá no cargo após essa fala, mas sabemos que ele estava correto quando ele fez essa observação. E hoje nós temos aí um lockdown, nós temos uma fase vermelha na cidade de São Paulo, nós temos restrições maiores, mas as igrejas, as escolas e os cemitérios continuam abertos. Esse é o drama que nós temos colocado para esse debate. Então, enquanto abertura, dando as boas-vindas aos nossos profissionais de educação, aos profissionais da assistência social, aos profissionais dos direitos humanos, da educação e todo servidor que está aqui, independente da área que atue, nossas boas-vindas. É o nosso primeiro seminário regional, terão outros seminários acontecendo em datas específicas, inclusive já publicadas em Diário Oficial, e nós vamos aproveitar esses seminários para trazer um olhar pedagógico para o nosso fazer no dia a dia, o nosso fazer cotidiano, mas também trazer o olhar da saúde para tudo que está colocado nesse processo, né? São centenas de escolas que estão fechando, escolas que estão com casos absurdos. Nossa última atualização, né? Atualização esta feita com a ajuda dos profissionais, porque não há transparência do poder público, dão conta que nós temos 166 escolas do município de São Paulo com casos, em torno de 386 casos entre suspeitos e confirmados, desses com 3 óbitos, sem incluirmos aí os óbitos dos cônjuges ou familiares, né, que foram afetados pela nossa obrigatoriedade de estar presencialmente na unidade escolar. 2020 não foi diferente. Quadros de apoio e gestores sofreram absurdamente essa obrigatoriedade, e tivemos aí várias publicações, né, várias homenagens,
né, a familiares que partiram a partir da obrigatoriedade desses profissionais estarem em trabalho presencial. Então, sem mais delongas, hoje é um dia triste para a gente, mas é um dia que também nos fortalece na luta, e a informação é o que nós temos de mais importante. Estão lembrando aqui, né? A Adriana está lembrando aqui no nosso chat, 1.910 óbitos. Né? Lourdes, sua saudação. A proposta aqui é que o Erivalder tenha de 20 a 30 minutos e a Fátima Antônio também, e nós deixemos o restante do tempo para que nós possamos aí tirar as dúvidas, né, dos que estão presentes aqui ao nosso seminário. Lourdes, boa noite. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Boa noite, Maciel. Parabéns pela atividade. Boa noite, Erivalder, e muito obrigado por essa grande parceria, né, que sempre o Sindicato dos Médicos está aí sempre junto, sempre aberto a fazer para que a gente possa fazer essa luta junto. Eu só queria levantar um pouco assim, esse seminário da educação, ele está sendo realizado num momento crucial, no momento de uma pandemia, e nesse momento onde, na verdade, tanto a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil, ele está simplesmente, ele não está entrando ao caos, mas esse caos, ele está simplesmente instalado neste momento. Portanto, eu penso que qualquer atividade que a gente fizer hoje, a gente não pode deixar de ter em conta que o nosso ponto central é exatamente a pandemia. E quando a gente discute, nesse momento que a gente tem 1.910 mortes no Brasil, é impossível discutir a pandemia sem discutir a educação, sem discutir a abertura da escola. Portanto, eu quero aqui reafirmar mais uma vez que esse movimento que as escolas estão fazendo neste momento, ele não é um movimento das escolas, ele não é um movimento da educação, mas ele é um movimento da saúde, ele é um movimento da assistência, ele é um movimento de toda a sociedade. Só aqui na cidade de São Paulo, nós temos já uma fila de 400, eu acho que eu estava vendo aí, 468 pessoas, que está esperando já vaga na UTI. E nós entendemos que, na medida que a gente não deu um basta neste governo, na abertura das escolas, nós estamos simplesmente aumentando, triplicando, duplicando essa fila de espera que já está aí colocada. Portanto, eu penso que nesse seminário, além de a gente discutir as pautas que o Maciel está aí colocando, eu acho que é extremamente fundamental que a gente possa sair desse seminário, primeiro, vendo formas que a gente pode potencializar as nossas organizações no território, principalmente nos comandos de greve. Principalmente, como é que nós podemos convencer cada professor e cada professora? Eu acho que esse é o nosso desafio maior. Nós temos que colocar para os professores. Não tem nada mais importante do que a tua vida, e nesse momento a tua vida ela está em risco. Qualquer outro direito, neste momento, ele fica menor. Inclusive, aquele medo que a gente tem muitas vezes, mas será que eu vou ser punido se eu entrar numa greve? A punição é menor do que a vida. Então, nós temos que fazer essa discussão com todos os professores, com todas as professoras, porque esse pessoal todo tem que engajar nessa greve, porque nós não temos outra alternativa. E junto com todos esses professores engajados na greve, junto com a saúde, junto com a assistência, nós temos que urgentemente chegar a toda a população e despertar na população a sua capacidade de indignação com o descaso, com o genocídio que está sendo organizado para matar o povo, para matar professor, para matar aluno.
Nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma. Portanto, acaba sendo um momento muito oportuno para que a gente possa, nesse seminário, sair ainda muito mais fortalecido para o nosso movimento de greve, que é um movimento de todos. Parabéns para vocês, bom seminário, e conte sempre com os trabalhadores da saúde também no apoio dessa greve, porque cada professor ou cada criança que seja contaminado é na porta do hospital, é na porta do UBS que ele vai parar. Portanto, é uma luta que nós vamos fazer junto e nós temos, de qualquer forma, a gente tem que ajudar a escrever junto a vitória desse movimento. Maravilha, Lourdes. Que bom, sempre muito bom te ouvir. Dá uma energia, dá um gás, e é isso que bom. Só chamar o Sérgio rapidinho para fazer uma saudação aqui aos nossos, o pessoal que está aqui no nosso seminário, aos nossos palestrantes, a Fátima e ao Irivalder. Sérgio, está tranquilo aí? Tranquilo. Obrigado, Marcel. Não estava nem me programado, né, Marcel, para eu estar participando, tudo. A gente está, acho que o mundo, mas principalmente o Brasil, está nos momentos mais difíceis de que já passaram. E aqui, para a gente que está preocupado, que está à frente, tentando salvar vidas há um ano, para completar um ano que nós estamos tentando salvar vidas, né? Eu acho que é pesado para caramba, é bem complicado. Mas que bom que a gente tem, primeiro, uma diretoria, né, com essa capacidade que a gente tem aqui de assumir lutas, de assumir frentes aí. Então, a gente está sempre se distribuindo aí nas tarefas. Eu não estava me planejando nessa daqui, e a gente tem esses grandes parceiros que estão aqui com a gente hoje, né? E que eu saúdo bastante, o Erivalder, a Fátima, todos os companheiros que estão aqui, né? Estou vendo o Jaelso aqui, que estão com os vídeos abertos, diretores, o Marcel, a Lourdes, a Lutarran, e os demais, os demais companheiros que tem aqui, que tem ajudado a gente a fazer esse enfrentamento. E eu só queria comentar muito rapidamente, eu nunca vi, eu nunca vi uma situação dessa, eu tenho visto, eu acho que eu nunca vou me surpreender mais, né, com o que acontece, porque as pessoas normalizaram as aberrações, o genocídio, as coisas que o Bolsonaro faz, né, e acho que isso dá uma folga para que o prefeito da cidade de São Paulo, para que o Dória, para que o secretário de Educação, o secretário de Saúde desde o começo, né, Erivaldo? Assim, porque eles não têm o menor pudor, o menor... Eu não tenho dúvida que a gente está lidando com sociopatas, com pessoas que não têm a menor empatia pela população, isso desde o começo, mas cada dia que passa, né, eles se misturam com a figura do Bolsonaro de uma forma que eu não consigo mais separar. Quem está vivendo isso de dentro, como o que o Marcel está presenciando, que a Lourdes e o Erivaldo presenciam junto comigo na mesa da saúde, é inominável, não tem palavra, é total ausência de sensibilidade, de empatia por outro ser humano, não tem empatia, isso é o perfil de um psicopata, porque isso é casado, você descobrir por pressão que tem que fechar a cidade, e só fecha porque uma decisão que não vai ter jeito, porque os médicos vão ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer, e eles já decidiram quem vai morrer. Bruno Covas, Fernando Padula e Edson Aparecido já decidiram, desde sempre. O Fernando Padula mais recente, que é novo na secretaria, mas eles já decidiram quem é que vai morrer. E agora, quem é que vai morrer? Decidiram no começo que os profissionais da saúde tinham que morrer, que eram peças descartáveis. Não precisava trocar máscara, você troca o profissional que morre. Você faz um contrato com a UES, milionário. Você agora, quem é que vai morrer? É o professor e a população da periferia desde o começo foi. Agora põe para trabalhar, porque a gente precisa do peão aí pegando o ônibus lotado para servir a classe média, para servir a classe rica aí. Então ele precisa botar a criança na escola. Se vai morrer,
se não vai ter leito, se não vai ter UTI. Então, assim, é impressionante. Eu acho que quando tudo isso acabar, a gente tem que trabalhar para a gente botar essa gente na cadeia. Essa gente não tem que ter liberdade. São assassinos. Porque é programado, você sabe o que vai acontecer. Nós tivemos o maior número no dia 28, domingo. 300 e tantas mortes na cidade de São Paulo, né, no sistema lá que eles indicam, que é com atraso já. E eles fazem uma proposta de fechar no sábado. Hoje teve 1.910 mortes no Brasil, mas vai fechar no sábado a cidade, mas não vão fechar as escolas. Que país do mundo faz isso? É só aqui. Que cidade do mundo faz isso? Senão aqui no Brasil, em São Paulo. Não é qualquer cidade. Então, assim, eu não tinha como não falar sem desabafar isso, que eu acho que a gente vai ter que endurecer bastante. Eu ouvi a Lourdes agora, a gente estava numa outra reunião, né, Lourdes? E a Lourdes fala assim, e a gente tem que botar medo. Tem que botar medo. Um professor tem que ter medo de trabalhar. Não tem que ter medo de fazer greve, tem que ter medo de ir trabalhar. A gente não pode aceitar essa pressão. A gente fecha tudo e a escola continua aberta. Não dá para aceitar isso. E nós vamos ter que trabalhar com cada contaminação, nós vamos ter que ver juridicamente se as famílias que adoecerem, se os professores que adoecerem, se eles podem entrar com representação. É crime. Se você pega um carro e mata alguém porque você estava bêbado, você responde por homicídio culposo. Aliás, doloso, desculpa. Porque você sabia que você podia matar alguém. O que eles estão fazendo é pior ainda. Porque eles sabem que vai morrer. Eles sabem que vai morrer. É pior ainda, é crime. A gente tem que achar, a gente tem que discutir isso, já começar a discutir isso agora. Não dá para esperar a pandemia acabar. Obrigado, viu, Marcelo? Desculpa aí o... Sempre importante te ouvir, Sérgio. Imagina, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que essa discussão ela vai se tornar mais reflexiva, né? E é necessário. Nós estamos todos numa necessidade intensa de desabafar um pouco, porque é de uma frieza incalculável. Eu quase que chorei na mesa de negociação hoje, porque eu olhava nos olhos desse povo e é como se eu estivesse conversando com um poste, né? Não há qualquer tipo de sentimento, né? E aí não ficam... Eu até tive uma reação um pouco abrupta em dado momento, mas se é para a gente parar de falar, a gente para de falar. Eu falei, porque não dá para ficar falando abobrinha. Né? Nós estamos falando de vida e morte. E você vem aqui falar de que sindicatos têm que ajudar vocês a ver onde é que está falhando, senão vocês estão acabando de assumir que estão falhando, que tem problemas no processo. E vocês querem que nós indiquemos qual é a escola que não está com problema, qual que não está. Olha o absurdo que você está pedindo, não é? Assim como tiveram que assumir a falta de limpeza nas escolas, estão assumindo para nós agora na mesa que tem problemas, tem falha de comunicação entre SME, DRE e escola, que vocês não estão dando orientação correta e devida para quem está sendo infectado na ponta. Vocês têm que assumir isso para vocês, e a culpa é de vocês. Mas não quero saber de saúde, minha conversa aqui, quem gesta a educação na cidade é o secretário Fernando Padula, ponto. Não vamos discutir com a saúde nesse sentido, nós vamos discutir com a saúde outras questões, mas a decisão das escolas abertas não parte da saúde. Quem gesta a educação são vocês. Mas não vou entrar de novo nesse desabafo, peço perdão ao Erivaldo e à Fátima, não era essa a intenção, mas estamos todos nesse momento, e eu acho que o Erivaldo vai trazer para a gente questões que são importantes e fundamentais, né? A gente sabe que discutir os fatores de risco, as consequências de infecção por Covid na vida dos alunos, e não digo mais só dos alunos, eu falo da cidade, né? É fundamental a gente ter um pouco essa questão da gravidade desse retorno presencial, mas também olhar para a cidade como um todo. Então, de 20 a 30 minutos, Erivaldo, a palavra é sua, na sequência a gente abre para a Fátima, pergunto se pode ser essa ordem, e aí a gente vai seguindo. Pode ser? Tranquilo, sem problema. Tudo bem, perfeito. Podemos conversar? Tem, meu querido, vamos lá. Tá ok. Inicialmente, eu queria cumprimentar o Marcel, a Lourdes, o Sérgio, a todos os companheiros do Sindicep, são companheiros valorosos, né, de luta, e que
temos feito uma parceria de longa data. E eu entendo o desabafo da Lourdes, entendo o desabafo do Marcel e do Sérgio. Desabafo mais do que legítimo, porque só na cidade de São Paulo, ontem, nós tivemos 400, na cidade não, no estado de São Paulo, 468 mortes. É muita gente morrendo. Morrendo por uma síndrome respiratória grave, uma síndrome respiratória aguda, causada por quem? Por um vírus, o coronavírus, que todos nós conhecemos já há mais de um ano, que estamos aprendendo durante esse processo a conviver com eles, e que não somente infecciona, né, mas também mata, e mata pessoas, né, mais velhas, né, que precisam de cuidados intensivos, em torno de 5 a 10% daqueles que contraem a doença. 70% desses que contraem a doença têm uma forma assintomática, às vezes, e sintomas leves, né? As crianças, por exemplo, e nós não sabemos muito ainda o motivo pelo qual as crianças não desenvolvem uma forma mais grave ou moderada, isso a gente não tem uma explicação científica, mas, apesar delas não transmitirem muito, e isso é uma verdade, também pode transmitir, também pode levar esse vírus para os seus entes queridos, para a sua casa, etc. E o que nós temos que ter cuidado, né, quando a gente sabe de antemão que as pessoas mais vulneráveis são aquelas que têm mais de 60 anos, que têm um sistema imunológico mais fragilizado, né, pela idade, isso faz parte, inclusive, da evolução do ser humano, e daquelas pessoas que têm comorbidade. O que é comorbidade? Comorbidade são pessoas que têm doenças, como doenças cardiovasculares, por exemplo, entre elas uma hipertensão arterial, a famosa pressão alta, né? Insuficiência coronariana, né? Que provavelmente teve um infarto ou coisa parecida. A obesidade é uma comorbidade importantíssima, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aquelas pessoas que têm, né, um ICMC, um índice corpóreo, de massa corpórea acima de 42%, ela é uma obesa, e a obesa é considerada uma doença, né, pelos vários situações que ela pode levar, inclusive sendo um fator de risco importantíssimo para a evolução da Covid-19. Diabetes, né, doenças pulmonares, pessoas que fumam, os fumantes, né, têm uma fragilidade muito maior para desenvolver a Covid mais grave, né? E é importante a gente ter a dimensão de que essas doenças, essa doença, ela não está só acontecendo em pessoas com essas comorbidades, e a comorbidade ela atinge pessoas de faixas etárias diferentes, e de jovens como de velhos, né? Nós temos assistido pessoas jovens
entrar na área de intensivismo, na necessidade de ser entubado, na necessidade de ser internado. Então, a taxa de mortalidade ela é maior, e é muito maior, na população negra, em torno de 52%, tá? Do que na população branca, né? Ela tem uma mortalidade muito maior, em torno de 56%, nesta população negra. E nesta população que mora, veja bem, mora em distritos como Brasilândia, Sapopemba, Freguesia do Ogra, Grajaú, Iguatemi, São Miguel Paulista, etc. É esta população que tem um número de mortes excessiva, principalmente de pretos e pardos. E por que isso acontece? Esses são dados epidemiológicos que a gente tem de tudo que a Covisa faz no município, tá? Tanto a Covisa no estado como do município de São Paulo, né? Aonde nos mostra, nos dá a dimensão de onde está morrendo muito mais gente, de onde está tendo a doença está se propagando com maior facilidade, nas comunidades mais pobres, nas comunidades que não podem fazer o distanciamento social, que é uma situação que, neste momento, por falta de vacina, nós precisamos que tenha que ser feito. São essas populações mais vulneráveis que precisam sair para trabalhar, que precisam que se aglomeram com maior facilidade. São essa população que é uma população mais vulnerável que, efetivamente, está morrendo mais, está tendo, inclusive, uma taxa de transmissão muito mais elevada do que taxa de transmissão nas regiões mais com índice de IDH melhor na cidade de São Paulo. Vocês terem uma ideia, o Instituto Polis fez uma pesquisa e o Instituto Polis diz o seguinte: quando comparadas as concentrações de habitantes e as concentrações de óbitos por Covid-19 de pacientes de uma mesma faixa etária, é possível observar alguns desencontros que indicam efeitos desiguais da pandemia nos territórios. Isso nos mostra, está desnudando a desigualdade social. Regiões mais centrais, por exemplo, que somam 43% de habitantes com 75 anos de idade ou mais, em relação ao total do município, registraram 2,81% dos óbitos entre idosos com a mesma idade, em relação ao total de óbitos. Por outro lado, em Sapopemba, a área onde reside 0,97%, veja bem menos, dessa população mais idosa do município de São Paulo, e onde estão 1,46% das mortes de pessoas da faixa etária mais avançada. Então, você aí mostra, desnuda a desigualdade social que a pandemia está deixando clara, deixando evidente. Estão morrendo mais quem mora na periferia. Estão tendo mais doença quem mora na periferia. Estão tendo mais sequelas aqueles que moram na periferia. Até porque os que moram na região de Perdizes, na região do Morumbi, esses podem fazer distanciamento social. Estes podem trabalhar em home office. Este pode se deslocar na cidade com seus veículos próprios. Não tem que enfrentar ônibus, não tem que enfrentar metrô, não tem que enfrentar as aglomerações necessárias para que ele possa sobreviver. E pior, essas pessoas, quando efetivamente contraem a doença,
elas contraem e atingem não somente os pulmões. 27% dessas pessoas são acometidas de doenças renais. 50% dessas pessoas são acometidas de doenças no fígado. E 20% no trato intestinal. O que é mais sério, né, é uma doença que pode causar alterações em cascata da coagulação e do sistema da coagulação do sangue, tá? E atingir o coração e o sistema cardiovascular, atingir o cérebro, o sistema nervoso central, tá? No coração, o sistema vascular mais comum, a gente tem como sequela, a gente tem como elemento importante durante o processo de internação, insuficiência cardíaca, uma miocardite. Uma miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, tá? Inflamação vascular e arritmias cardíacas, que são doenças que podem levar à morte. Muitos morrem na UTI, muitos morrem internados por essas complicações. A COVID aumenta o risco de desenvolver coagulação intravascular disseminada, inclusive indo para o cérebro. São situações graves, tá? Então, são situações que levam, né, a necessidade de internação, tá? Não somente na fase moderada, mas também na fase grave. E há uma necessidade muito grande de UTI, porque nós vamos, inclusive, necessitar de UTI para esses casos graves. Infelizmente, na cidade, no Brasil, em cada 3 pessoas que são internadas na UTI, apenas um sobrevive. Esse é um índice extremamente triste para que a gente está constatando. Pacientes graves que ficam UTI por muito tempo, né, eles desenvolvem sequela pós-Covid. São alterações seríssimas de atrofia e fraqueza muscular. A grande 50% dos casos, tá, das pessoas que foram intubadas, das pessoas que estavam em UTI, terminam com atrofia muscular e fraqueza muscular, sendo muitas vezes necessária fazer fisioterapia por longa duração, tá? Outra sequela gravíssima que é importante que todos saibam é que alterações cognitivas são observadas em 79% dos casos, tá? E essas alterações mentais em torno de 28%. Essas alterações mentais, muito comum, casos de ansiedade, depressão e o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma doença psiquiátrica que desenvolve a partir de um trauma psicológico. E esse trauma nada mais é pelo simples fato de estar indo para a internação devido à Covid e a perspectiva de ser entubado e a perspectiva de uma morte iminente. E quando você sai do coma, quando você sai do processo de intubação e vence a Covid, esse processo de pós-trauma, ele se desenvolve e é um dos problemas sérios, tá? Outro problema que é importante, que não podemos esquecer nesse processo, além das diversas, vamos dizer, sequelas que acontecem no pós-Covid, os problemas sociais que são causados, né, por essa desigualdade. Não tem saída quando nós não temos vacina. Nós não temos saída a não ser o isolamento social. E no isolamento social, nós descobrimos, né, 60%, um índice de 60 milhões de pessoas
em estado de pobreza nesse país. Umas 60 milhões de pessoas que precisam sair para trabalhar. Como é que você vai fazer isolamento social, certo? Com essas pessoas morrendo de fome? Só tem uma saída, é fazer o isolamento e fazer com que o governo do Estado, o governo federal, o governo do município adote, não é que adote, dê elemento para que essas pessoas possam sobreviver. E esse elemento para que eles possam sobreviver é justamente o auxílio emergencial. É grana, é dinheiro, então tem que pagar, tem que dar 600. 600 é muito pouco, é um salário mínimo para que essas pessoas efetivamente possam fazer o isolamento social e não se exponham a ponto de contrair uma doença e morrer, né, e ter sequelas graves. Além disso, o acerramento de conflitos familiares, né? As pessoas estão em casa, aumentam os conflitos familiares, que é muito comum. O aumento da violência doméstica em casa, né? O aumento da violência contra as mulheres, né? E o abuso de vulneráveis. Isso são elementos que nós temos que levar em consideração num processo dessa natureza. São quadros assim sérios, né? São quadros sérios que nós não podemos brincar, né? E é triste a gente ter que trabalhar dessa forma quando a gente está vendo um governo genocida que não tem a dimensão dos aspectos sociais, certo? E dos aspectos da saúde a que essa população brasileira está submetida. Essa é uma situação que nós estamos, vamos dizer assim, enfrentando hoje, que nós já sabíamos. Nós já sabíamos. Em dezembro, em janeiro, todos os profissionais da área de epidemiologia, todos os profissionais médicos, da infectologista, todos os profissionais médicos da área sanitária, todos nós dizíamos naquela época, nós vamos ter um problema grave em janeiro e fevereiro, se não fizermos nada. O que aconteceu? Abril, foram fazer festas, foram participar de carnaval, foram participar de festas domiciliares, de festas de amigos, de churrasquinhos. Está aí o resultado. E o resultado é esse. O vírus não quer saber. O vírus cria novas variantes. O vírus, sabe? O vírus é um ser vivo. Ele quer sobreviver, ele quer se multiplicar. E para isso, o que é que ele faz? Ele faz uma mutação e foge. E foge. Por exemplo, em Manaus é um exemplo típico. Como pegou muita gente na primeira onda, tá? O que foi que aconteceu? Achava-se que tinha-se uma imunidade de rebanho, que nada. O que foi que o vírus fez? Driblou a imunidade de rebanho e começou a transmitir com mais facilidade. Está aí o exemplo de Manaus que nós conhecemos. É um exemplo típico. Isso vai acontecer em outros estados? Sim. Hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, 9 estados com UTIs praticamente sem vaga. 9 estados da federação. Tá? É tanto que a nota técnica da Fiocruz diz o seguinte, é bom vocês darem uma olhada nessa nota técnica, ela é muito interessante, mas eu tirei um trecho aqui que eu acho que é fundamental. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, verifica-se em todo o país o agravamento simultâneo de diversos indicadores. Quais são os indicadores que são importantes para a gente saber por que está crescendo? Isso a gente já vinha dizendo desde dezembro. Crescimento do número de casos. Vinha crescendo
mês a dia, mês a mês, a gente estava alertando, inclusive eu alertei isso na mesa técnica da Covid do município, e eles não queriam tomar um conhecimento. Está aí a Lourdes de prova. Crescimento do número de casos, crescimento do número de óbitos, manutenção de níveis altos de incidência de síndrome respiratória aguda grave, alta positividade dos testes e uma sobrecarga dos hospitais. Esses índices estão mostrando, tá, o quanto nós estamos numa situação grave. É tanto que 10 capitais dos países têm taxa de ocupação em torno de 90%. Taxa de ocupação de UTI. Para vocês terem uma ideia. A taxa de ocupação de UTI na cidade de São Paulo é hospitais municipais 70%. Há uma semana e meia atrás era 62%. Aumentou assim vertiginosamente. Hospitais contratados, Hospital Santa Marcelina, por exemplo, é um hospital contratado. As OS são hospitais contratados. Taxa de ocupação, 93%. Taxa de ocupação de enfermaria em hospitais municipais na cidade de São Paulo, 78%. Nos hospitais contratados, 44%. Então, com isso, nós temos um número de mortos na cidade de São Paulo ontem de 468 em 24 horas. É um número muito alto, é maior do que muitos países do mundo. O número de mortos da Covid-19 no Brasil ontem, 1.723 em 24 horas. É muita coisa. Tá? A maior média móvel de óbitos pela doença ontem no Brasil foi de 1.774. A média móvel é um índice que a gente usa para definir, tá, durante uma semana o número de mortos. E a média está muito alta, para a gente verificar se está havendo um aumento, tá, do número de casos efetivos, e a gente diz que tem um aumento de número de casos efetivos, quando essa média móvel, em relação à semana anterior, é acima de 15%. E ontem foi 24%. É muito grave. É muito grave o que nós estamos passando neste país. Outro indicador que é importante a gente ter a dimensão de que o negócio está grave, além daqueles que eu já citei da Fiocruz, é a taxa de transmissão. A taxa de transmissão é uma taxa calculada, tem um índice que a gente calcula, aonde a gente detecta o índice de transmissão está alto ou está baixo. A gente tem como patamar que o índice de transmissão não deve ultrapassar 1. Ou seja, a cada uma pessoa que contamina apenas uma outra pessoa. Então, a gente sempre tem que trabalhar com a taxa de transmissão baixa. Na cidade, no Brasil, nós estamos com uma taxa de transmissão de 1,3. É alto. Então, a cada 100 pessoas contaminadas, ela contamina 113 pessoas. Então, vai aumentando. Nem em São Paulo, a taxa de transmissão é de 1,45. Veja a gravidade no estado de São Paulo. 1,45 a cada 100 pessoas transmite para 145 pessoas. É quase a metade. É um índice muito alto. Então, por que isso está acontecendo? Eu vou terminar, porque eu acho que senão eu vou falar demais. Eu não sei nem se já passou meu tempo. Mas
eu quero dizer que essa taxa de transmissão ela é muito alta, porque provavelmente, veja bem, os técnicos no Brasil têm que trabalhar com hipótese, porque a gente não tem dados científicos. Tá? É uma lástima, não temos dados científicos para dizer efetivamente o que está acontecendo, mas provavelmente essa variante, a P1 da SARS-CoV-2, que é a variante de Manaus, ela tem um índice de transmissão muito alto. Tá? Nós não sabemos o índice de letalidade dessa nova variante. Tá? O vírus é vivo, ora. Pô, não é igual a esse bando de burros que estão por aí no nosso governo, que são genocidas. O vírus vai lá e vai atrás. E vai atrás e vai mutando. Isso é normal. Por que a gente toma vacina da HN1 todo ano e é diferente a vacina? Porque o vírus ele vai mutando, ele vai driblando, inclusive, aquela vacina. Então, é por isso que está acontecendo essa confusão que alguns epidemiologistas, alguns infectologistas não estão mais chamando de segunda onda, estão dizendo que é uma nova onda. Tá? É uma nova pandemia no Brasil. E que o resultado vamos dizer assim, do combate à pandemia é uma das piores do mundo. Nós damos exemplo no Brasil de tudo que é errado nós estamos fazendo, inclusive essa de hoje. Ou seja, o governo do estado de São Paulo não decretou lockdown, decretou fase vermelha. Lockdown é uma palavra inglesa que significa que fecha tudo. Só funciona aquilo que é essencial. Ou seja, hospital, tá? Alimentação, mas nada, é tudo fechado. É como Portugal fez, como a Inglaterra fez, tá? E ao mesmo tempo que fez o lockdown de 20, 30 dias, começou a vacinar. Foi assim que ele começou a superar. Portugal, que estava numa fase extremamente difícil, hoje está numa fase mais tranquila. Além de vacinar a população, fez um isolamento sério. Não esse isolamento para boi dormir. O isolamento é onde escola funciona, aonde igreja funciona, aonde tudo funciona. Isso não é isolamento. Aí, a escola funcionando, sabe qual é a importância de tudo isso? É porque vai aumentar o lucro das escolas particulares. É por isso que eles querem. E leva junto o setor público. As escolas particulares estão pressionando o governo estadual, o governo municipal. Agora, criança contamina? Contamina pouco. Até quando a gente não sabe. Deixa eu te dar um outro exemplo da variante P1. Antes, estava se morrendo e estava se internando muito mais em São Paulo e nos outros estados as pessoas com idade superior a 60 anos de idade. Hoje está sendo internado muito mais pessoas jovens, da faixa de 30 a 50 anos. É alarmante. Eles estão tendo, essa variante está tendo preferência para as pessoas jovens e dando casos graves. Eu não sei como é que isso vai acontecer em criança também. Nós não temos estudos sobre isso. Criança transmite menos, e até hoje a gente não sabe por quê, sabe? A gente não tem nenhum estudo nesse sentido, porque é uma contradição, porque o corona
das gripes normais, da influenza, ele pega mais criança. É tanto que a criança faz parte do grupo de risco para a vacinação da gripe. É um negócio muito interessante a gente estar discutindo questões dessa natureza. E está aí. Então, não é aconselhável abrir escola nesse momento. Quando eu digo abrir presencial. A escola tem que estar aberta sempre. Tá? Nós temos tecnologia para fazer o ensino à distância. Temos tecnologia e o governo do município e do estado deveria propiciar essa tecnologia, dar essa tecnologia para a população mais vulnerável, dando tablet, que até agora disse que ia comprar e não comprou, e não levou até ela, tá? Dando internet de boa qualidade para regiões mais periféricas, que não faz isso, prefere colocar os professores, os alunos, os servidores em risco. É risco por quê? Não é porque só as crianças podem levar para a sua residência, para casa, mas as pessoas vão transitar, vão pegar ônibus, vão se alimentar, vão comer, vão tirar a máscara. E sem vacina. Porque só tem uma única saída para resolver esse problema. Estou terminando. Isolamento social e vacinação. Mas veja, hoje não, de ontem, nós vacinamos no Brasil 9.273.129 pessoas. Desse total, 7.106.147 da primeira dose. 2.166.982 na segunda dose. Não chega nem a 4% da população. Para que a gente tenha imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, como queiram chamar, nós temos que vacinar de 50% a 70%. E nesse ritmo, nós vamos ter que chegar ao final do ano. Nós vamos expor todo mundo? Vai aumentar o número de mortes? É isso que essas pessoas querem? Um genocida que está aí no governo, eu sei que é isso. Mas será que nós vamos querer isso? Não. Só tem uma saída. É brigar, lutar, entrar com processo na justiça, fazer tudo para que... E essa greve, ela tem uma perspectiva diferente. Que uma perspectiva nobre, chama-se greve para salvar vidas. Obrigado aos companheiros, obrigado às companheiras. Espero que não tenha excedido o meu tempo, porque eu não marquei. E fico à disposição para qualquer pergunta posteriormente. Ok, doutor Eivalder, a gente agradece. Na verdade, são informações super oportunas e necessárias, porque é uma área que a educação não tem muita afinidade, muita atuação, e de tudo que nós ouvimos, né, sobre a questão da Covid, sequelas, né, são questões que estão colocadas na mídia, e nada importante a gente poder ouvir, tendo a possibilidade de diálogo sobre essas dúvidas, né? Então, super enriquecedor, a gente agradece. Queria rapidamente já passar para a Fátima, poder estar falando um pouquinho também, pontuando para nós um pouco desta atuação pedagógica que nós estamos desenvolvemos no ano de 2020, casando um pouquinho com toda essa problemática, né, que está colocada. Fátima, boa noite, a palavra é sua. Ligar o microfone, né? Senão não vai. Boa noite, pessoal. Boa noite. Queria primeiramente agradecer o convite do Sindicep mais uma vez. É um privilégio poder fazer parte
deste grupo, de fazer parte de uma parceria tão importante e de acompanhar e de participar dessa luta incansável que o Sindicep vem fazendo durante todo esse período de pandemia, especialmente, né, durante todo esse período de pandemia, com todas as situações também que a educação vem vivendo, né, não só a educação, mas educação, saúde, assistência social e todos. Agradecer, então, o convite, Maciel, Serginho, Lourdes, a Carla, a Vianney, então, a todo esse pessoal, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder conversar um pouco, trazer, pelo menos, algumas das reflexões que a gente vem fazendo, e quando eu digo a gente, eu estou aqui também representando alguns grupos de fóruns e grupos de estudo e de trabalho que eu participo. Então, são reflexões que a gente vem fazendo desde o início da pandemia, e o Maciel, quando me traz o desafio de falar um pouco da questão do ensino e da aprendizagem, né, na pandemia, como que as escolas, as nossas unidades educacionais se organizaram desde o início, especialmente agora, quando se retomam nessas condições e nessas circunstâncias todas que o Erivardo já falou, que são assustadoras, né? Como é que a gente mantém atividades presenciais diante desse cenário. Então, o que eu trago hoje para vocês é que a gente faça um pouco uma reflexão deste cenário, né? Em que condições estão acontecendo, de fato, o retorno às aulas presenciais, e que experiências de aprendizagem estão ocorrendo nesse período, né, diante desse cenário. Então, não dá para falar de experiências de aprendizagem, não dá para falar de ensino e aprendizagem, não dá para falar do pedagógico, que é a essência do trabalho das escolas, sem que a gente faça uma análise ou que aponte em que cenário nós estamos vivendo. E esse cenário atual, que foi muito colocado pelo Sérgio, pelo Maciel, pela Lourdes, pelo Erivardo, todos vocês trazem o que eu costumo chamar de que nós estamos vivendo, nesse momento, uma tragédia anunciada. Desde março de 2020, a gente vem vivenciando de que forma as principais autoridades do nosso país vêm acompanhando, vêm se posicionando e vêm tomando atitudes em relação a esta grande pandemia que assola todos nós, toda a nossa geração neste momento no mundo inteiro. Então, a primeira das grandes tragédias que eu coloco, que é um cenário que nós da educação precisamos estar muito atentos, primeiro que nós não tivemos coordenação nacional, desde o início e até o momento, né? E eu estou dizendo especialmente do Ministério da Educação, que não trouxe diretrizes para a educação básica do país, que deixou à própria sorte secretários de educação estadual, municipal, onde alguns conseguiram, com uma mobilização social ou com um diálogo com a categoria, com os profissionais da educação, conseguiram construir bases um pouco menos ruins para a gente enfrentar esse período todo, e, em compensação, outros, como já foi dito aqui, estão tendo problemas técnicos, políticos e éticos muito sérios. Vivemos dessa tragédia anunciada, né, que chegamos hoje por conta de uma coisa que é gravíssima, que é a negação da ciência, né? O quanto nós temos hoje, não só um presidente que faz essa negação, que tem gestos e atitudes de negação da ciência, mas todo um corpo da própria população que se coloca, né, também dessa maneira, com esta comunicação que é feita, né? Vivemos também nessa tragédia, que a partir do momento que a gente começa a flexibilizar o isolamento e o distanciamento social, claro que fruto, né, de muitas pressões realizadas, especialmente pelo setor econômico, o abandono dos protocolos por uma parcela muito significativa da população. E a gente está retornando, né, o estado de São Paulo retornando para a fase vermelha, uma tragédia, dentro de todo esse cenário, retornamos a partir de sábado para a fase vermelha, mantendo as aulas presenciais. Retomando o que já foi dito aqui também, com 1.910 mortes só hoje, quer dizer, um recorde, né? Com esse grau de contágio, o doutor acabou de falar. Então, eu costumo dizer que este retorno, ele continua com problemas técnicos, problemas éticos e políticos. Se no início da pandemia, como a gente vai falar, lá em março, né, do histórico da situação da educação da pandemia, se em março de 2020 nós tivemos que agir na urgência,
nós não poderíamos jamais continuar agindo na urgência como efetivamente tem acontecido nesse momento. Nós tínhamos que ter feito um planejamento rigoroso, que levasse em consideração todas as vozes dos profissionais, das entidades que nos representam, dos fóruns. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, nós estamos, desde o início de 2020, de março de 2020, né, quando foi decretado o isolamento social, com grandes problemas para a gente tentar, minimamente na educação, garantir o direito à educação, ter como pano de fundo uma preocupação fundamental, que é a não ampliação das desigualdades educacionais, com a manutenção dos vínculos, a preocupação da gente manter o vínculo com os nossos crianças, bebês, jovens, os nossos estudantes, uma preocupação grande com a evasão escolar diante deste período todo de isolamento, com os estudantes em situação de vulnerabilidade, e com tudo aquilo que foi feito de escolhas para que neste período, a partir de março de 2020, nós pudéssemos minimamente garantir que houvesse um vínculo educacional com os nossos bebês, crianças, jovens e adultos, né? E já foi dito aqui também que a escolha pelas atividades remotas, embora elas tenham sido, né, muito utilizadas no Brasil e no mundo, mas nós, efetivamente, no país, em São Paulo, sabemos o grau de desigualdade que essas atividades remotas deixaram transparecer. Então, isso foi um grande problema. E aí, toda a dificuldade de acesso às atividades, mesmo quando o governo propôs atividade escrita. Então, isso foi muito sério o que nós vivenciamos. E foi muito sério justamente porque nós tivemos um problema gravíssimo que eu não posso deixar de não apontar, que foi a falta de diálogo do governo com os nossos educadores, com as nossas entidades representativas. Então, isto, sem dúvida nenhuma, desde o início foi um grande obstáculo para que a gente pudesse efetivamente construir uma política pública que fosse capaz de dar conta, neste período, desta urgência que nós estávamos vivendo. Uma política pública que tivesse estabelecimento, o diálogo como a prioridade, né? Que, de fato, poderia destacar, a partir do diálogo com as entidades representativas, com os nossos educadores, os nossos profissionais de educação, que nós pudéssemos construir uma série de condições muito mais concretas e reais para os nossos profissionais e para todos os nossos estudantes da nossa rede pública aqui da cidade e do estado de São Paulo. Mas, infelizmente, nós tivemos dificuldades com esse diálogo. E eu acompanhei uma parcela deste período, uma parte desse período, e vi muito bem o quanto as entidades tiveram que recorrer até a Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo, a Comissão de Educação da Câmara, para que tentasse estabelecer algum elo de ligação com o secretário de Educação no ano passado, né? Então, esse é um cenário que, quando nós vamos tratar do pedagógico, da aprendizagem, do ensino, das condições de ensino e de aprendizagem, nós não podemos deixar de fazer uma análise profunda de tudo que ocorreu desde o início da pandemia, de todas as dificuldades que ocorreram e de tudo que dificuldades que nos foram impostas, muito por conta da não compreensão de que o diálogo constrói, sem dúvida nenhuma, bases muito mais sólidas para que a gente possa efetivamente agregar, né, um conjunto de ações e que possam, de fato, dialogar com aquilo que está acontecendo na realidade. Então, foi muito difícil esse período, especialmente por isso. E daí, todas as atividades, todos os recursos que foram sendo utilizados e que nós acompanhamos, primeiramente, nossa grande questão, sempre nos debates e acompanhando, assim, nós não podemos, qualquer que seja a escolha que seja feita para garantir a aprendizagem dos nossos alunos, ela não pode aprofundar as desigualdades educacionais que a gente já vive, e já é uma luta para nós nesse país, né, que vínhamos caminhando numa direção de ir diminuindo essa desigualdade educacional e, infelizmente, nesse momento a gente teve escancarado uma realidade bastante dura, né? Principalmente quando a gente institui o ensino remoto
E observa que, mesmo numa cidade como São Paulo, a quantidade de famílias que não têm acesso à internet, que não têm um computador em casa, ou a família tem um único celular, e nós vivenciamos e vimos isso escancarado. Então, mais do que nunca, era necessário que, neste tempo, houvesse um planejamento que fosse capaz de dar conta disso, porque também, desde o início, e o doutor falou muito que muitas coisas foram sendo anunciadas, né, pelo corpo médico, pelos epidemiologistas e tal. Era necessário que a gente fizesse um planejamento, porque nós sabíamos que nós não íamos sair tão cedo dessa situação. Então, que se tivesse investimento na educação remota, com compra de computadores, de tablets, melhorando as redes de internet, né, olhando para aqueles alunos de situações que vivem em situações de maior vulnerabilidade, que, portanto, precisavam de uma maior assistência nossa. Então, não posso deixar de dizer que, neste período todo, nós tivemos um profundo problema com a falta de um diálogo franco, sincero, concreto, real, né, com os profissionais da educação. E, infelizmente, não pudemos construir conjuntamente, né, e democraticamente, de forma bastante transparente, como que poderíamos garantir o ensino e a aprendizagem neste período. Eu não posso deixar, nesse momento, antes de entrar efetivamente na parte da questão da aprendizagem deste período e no retorno das aulas presenciais, de dizer do trabalho dos nossos profissionais da educação. Desde março, quando nós viramos um transatlântico, eu sempre digo isso, que a gente virou um transatlântico no meio do mar. Muitos de nós não tinham pouquíssima familiaridade com as questões tecnológicas, e tivemos que, da noite para o dia, nos apropriar, né, de todo esse arcabouço tecnológico para poder manter o vínculo com os nossos estudantes. Então, isso foi muito, muito difícil. Mas tivemos, né, dos nossos educadores, um trabalho forte, comprometido, engajado nesse sentido. Tá? Então, e foi muito trabalho. Portanto, tem duas coisas que eu não gosto, quando eu ouço, eu não gosto de ouvir muito, não gosto de falar. Dizer que nós estamos retornando ao trabalho. Como assim? Nós nunca paramos de trabalhar. Né? Durante todo esse período, todo mundo trabalhou incansavelmente e muito. Os professores não querem retornar ao trabalho. Como assim retornar ao trabalho? Nós trabalhamos todo esse tempo. Tá? E outra coisa que é muito difícil quando eu escuto, eu fico muito irritada até, mas, assim, os meninos não tiveram aprendizados nesse período de isolamento social, nesse período em que nós tivemos que ficar em casa, tivemos essa convivência mais familiar, que tivemos que nos apropriar da tecnologia, que vimos o que estava acontecendo no nosso bairro, no país e no mundo com a questão da pandemia. Não podemos dizer que não houve aprendizados nesse período. O fato é, como é que o que eu faço com esses aprendizados quando eu retorno, né, com o nosso processo pedagógico. Isso que dá, né? Então, era esse um destaque importante que eu queria deixar aqui também. E nós estamos retornando num momento, né, as aulas presenciais estão retornando num momento gravíssimo, como eu digo, uma tragédia anunciada, que foi se constituindo a partir de março de 2020, muita gente falando, já prevendo o que poderia acontecer, e nós chegamos hoje com o retorno às aulas presenciais, especialmente no momento em que nós estamos há quase 40 dias com mais de 1.000 mortes por dia, batendo todos os recordes, né, desde o início da pandemia. Vamos fazer circular na cidade, né, como nós somos considerados serviço essencial, um serviço essencial que não pode tomar vacina nesse momento, né, que não está na prioridade da vacina também, é bom que a gente diga isso, mas a gente vai fazer circular na cidade 35% de 1.174.000 estudantes, e cerca de 35% ou mais, né, mais dos 100.000 educadores que a gente tem na nossa rede, né? Então, das nossas 4.055 unidades escolares, com mais de 1.174.000 estudantes e cerca de mais de 100.000 educadores. Então, isso não é pouca circulação, é muita gente circulando num período em que a gente está
vivenciando tudo isso, né, com esse número de mortes crescendo todos os dias, com total colapso da rede pública de saúde, e a gente vai fazer ainda circular todo esse povo. Tá? Então, é diante desse cenário todo da pandemia que eu acredito que a gente precisa fazer algumas problematizações em relação a como se dá o ensino e a aprendizagem dentro deste cenário. O primeiro quadro que a gente tem que pensar, e eu gostaria que a gente refletisse mais sobre isso, é como acontece que experiências de aprendizagem e desenvolvimento nós estamos, de fato, proporcionando para os nossos bebês, para as nossas crianças, jovens e adultos, desde março de 2020 e especialmente agora, neste retorno presencial, diante de um quadro onde nós temos medos, ansiedade, incertezas, perdas e as restrições dos protocolos sanitários. Que experiência de aprendizagem e desenvolvimento nós, de fato, estamos proporcionando com todo este conjunto de situações que se colocam? Que experiências de aprendizagem e desenvolvimento nós estamos proporcionando neste momento com este quadro, uma vez que nós defendemos uma educação integral que pressupõe o desenvolvimento pleno do cidadão, né? Um desenvolvimento cognitivo, físico, emocional, social, e não apenas e tão somente a recuperação de conteúdo. Me parece que o conteúdo que está se sobrepondo, um conteúdo de história, de geografia, de matemática, da língua portuguesa, das ciências, que se sobrepõe a toda e qualquer experiência de aprendizagem que se torna significativa quando a gente pressupõe a interação, a troca, a socialização, a construção coletiva e a análise da realidade. Então, como eu penso, né? Se eu tenho como concepção de educação, a educação integral, que pressupõe o desenvolvimento pleno, uma educação humanizadora, inclusiva, que traz para o aprendizado, né, compõe, né, o aprendizado, todo esse desenvolvimento, o cognitivo, o físico, emocional, social. Por que eu estou tão preocupado em recuperar conteúdo? O que eu vou, de fato, alcançar recuperando conteúdo? Que conteúdo é esse? Um conteúdo que está desvinculado dessa aprendizagem significativa. Um conteúdo maior que nós temos nesse momento seria a pandemia e como lidar com ela, né? Em que medida nós estamos conseguindo, a partir desse cenário de medo, de restrição, de ansiedade, de incerteza, de tantas perdas, como que a gente está vivenciando o ensino e a aprendizagem nesse momento? Como é que a gente vai repensar um currículo, né? Em que bases a gente vai repensar o currículo diante de todo este arcabouço de cenário que a gente tem vivenciado? Então, é preciso, por que eu estou dizendo tudo isso? É preciso ouvir as experiências importantes que a comunidade escolar vivenciou nesse período. É preciso ouvir a comunidade escolar de que forma que ela conseguiu manter o contato, a conexão com os bebês, as famílias, as crianças, os adultos, todos os estudantes. É preciso ouvir a comunidade escolar. E eu faço outra pergunta: em que medida, de que maneira a Secretaria de Educação fez essa escuta à comunidade escolar? Nós temos, durante esse período da pandemia, do isolamento social, nós temos exemplos muito significativos, né, de como a gente se interagiu com a comunidade, sem necessariamente burlar o isolamento, burlar o distanciamento social. Por que nós não ouvimos a comunidade escolar? Fazendo com a comunidade escolar, de fato, e isso eu chamo o que é repensar o currículo, porque o currículo é tudo que acontece dentro da escola, é o tempo que eu organizo, é o espaço que eu organizo, as relações, né, que eu estabeleço, as relações entre as disciplinas, entre as pessoas, com a comunidade. Então, como que eu construo um currículo se eu não consigo fazer agora, neste momento, ou se eu preciso fazer um diagnóstico real de quais foram as condições objetivas que cada escola vivenciou nesse período? É importante que a gente também pense que as pessoas têm o que dizer,
tem experiências que precisam ser relatadas. Então, por que não constituir comissões locais com representantes dos professores, dos estudantes, das famílias e de vários grupos, movimentos que ocorrem nas comunidades, que muito interagiram com as escolas nesse momento, né? Qualquer decisão, eu quero dizer, que se possa ser tomada, tem que ser feita com ampla participação e diálogo. Eu não acredito que uma política pública que se constitua em qualquer momento, especialmente nesse momento, ela não consegue ter êxito se não for feita com diálogo e com a participação daqueles que efetivamente vão aplicá-la, né, vão vivenciá-la. Então, falar de ensino, falar de aprendizagem, falar do pedagógico nesse momento tem duas questões fundamentais. A primeira é que nós não podemos desvincular nada disto desta análise de conjuntura que nós estamos fazendo aqui, que vocês fazem também cotidianamente em todas as ações que realizam, uma análise de conjuntura, uma análise de cenário, que cenário é esse? E também não dá para a gente não compensar o ensino e aprendizagem sem observar as principais experiências de ensino e aprendizagem que nós tivemos durante esse período. É preciso ouvir a comunidade escolar, é isso que eu estou pedindo, né? É preciso, a comunidade escolar, sim, pode fazer um diagnóstico real. A comunidade escolar, sim, sabe as reais condições que cada escola tem. E se essas condições, elas poderão ou não favorecer um retorno presencial. Quando esse retorno presencial acontecer, tá? Porque não é neste momento que nós podemos pensar num retorno presencial. Eu digo que esta decisão que foi tomada hoje, ela é tão estapafúrdia na minha concepção, ela tem problemas, antes de começar eu estava falando isso para o Serginho, ela tem um problema técnico, ela tem um problema político e tem problema ético. Então eles conseguiram manter a escola aberta neste momento, né? Mas sem pensar muito em tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Só que não é sem pensar, né? A gente sabe muito bem o que é, né? A gente sabe das pressões econômicas, inclusive políticas, que acontecem. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, lembrando que uma outra coisa importante é que quando a gente pensa no pedagógico, no ensino-aprendizagem, o que foi possível ser feito neste momento da pandemia, durante o período de isolamento, é preciso, e agora, né, nesse momento que se impõe um retorno, né, presencial, né, diante de tantos protocolos, diante de tantas incertezas, é comum a gente ouvir, por exemplo, os meninos vão para a escola hoje e amanhã descobrem que tem um amiguinho que teve febre e volta todo mundo para casa. Meu, que condição é essa, né, de aprendizagem que a gente está colocando, né? Então, eu vi uma coisa muito interessante, sempre vejo uma coisa muito interessante, que é a escola é lugar de vida, né? Conteúdos se recuperam, a gente tem feito disto um mantra, a gente tem falado isso muito, conteúdo a gente recupera, vidas perdidas não. Né? Então, isso é muito sério. Então, se a gente for olhar também, já indo para o final, se a gente for olhar os nossos documentos, as diretrizes curriculares nacionais, a própria questão da Lei de Diretrizes de Base Nacional não precisa ir longe. Lá a gente vai encontrar quais são as bases importantes para que se efetive uma aprendizagem significativa, né? E aí eu encontrei ontem, né, um documento, uma carta, eu quero terminar a minha fala aqui, minha pequena apresentação, pedindo licença ao Fórum Paulista de Educação Infantil, porque eu acho que eles foram no ponto quando eles lançam uma carta, um documento chamado Proto-Sem-Colo. Eu acho que muitos de vocês já viram. E eu queria destacar que traz uma parte do texto que traz algumas das inquietações que eu tenho me perguntado muito, que tem me inquietado demais, né? As regras e o distanciamento previsto que a gente tem observado para que a gente possa fazer esse retorno presencial provocam muitos outros distanciamentos que contribuem para a desconstrução de direitos, de concepções e lutas históricas, principalmente da educação infantil, como é o caso desse documento feito pelo Fórum Paulista de Educação Infantil. Né?
Então, é muito sério que a gente pense, quando eu vejo essa quantidade de distanciamento necessário, com tantas restrições, que outros distanciamentos eu não posso estar provocando, insistindo, né, ou acreditando que possa haver aprendizagem num ambiente com tantas situações inusitadas que estão acontecendo cotidianamente. E para encerrar, eu sugiro, né, que a gente leia esse Proto Sem Colos, né, e dizer qual é a história que o documento faz duas perguntas, né? Qual história estamos construindo ao retomar presencialmente nessas condições e com essas regras? E quais as consequências dessas experiências para bebês, crianças, educadores e famílias? Tá? E para encerrar mesmo, eu quero dizer que na semana passada eu tive em vários grupos, né, de WhatsApp, fóruns e reuniões que a gente participa, tem muitos educadores que estão tentando mostrar ainda que é possível organizar a escola, então trazem fotos, publicam fotos da sala de aula, como ela está organizada, o X na carteira, a linha demarcante do chão, como é que chama? Aquelas figurinhas na parede dizendo o que pode, o que não pode e tal, mas nada me deixou mais atordoada e mais entristecida quando eu vi uma foto de alguns desses slides, de alguma dessas fotografias indicativas numa escola, inclusive uma escola particular. A primeira delas eram duas crianças, o desenho de duas crianças se abraçando e um X em cima desse abraço. Tá? Então, que experiência é essa, né, de distanciamento que a gente pode estar promovendo? Então, é uma reflexão muito séria, eu acho que a gente precisa dedicar muito mais do que pensar de que forma eu recupero o conteúdo, é dizer de que forma, nessas condições, eu estou efetivamente garantindo aprendizagem significativa, né, para essas crianças, entendendo que nós temos que pensar no desenvolvimento pleno delas, e não se pensa só no desenvolvimento, a aprendizagem não se dá só pelo cognitivo, se dá pelo emocional, se dá pelo corpo, pelo movimento, pela interação, pela brincadeira, pela construção coletiva, por tudo isso, né? Então, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês nessa noite, para a gente pensar um pouco quais são as bases para essa aprendizagem nesse período. E estou, sem dúvida nenhuma, à disposição para que a gente mantenha esse debate, continue fazendo as problematizações, trazendo as nossas inquietações, que é o momento para a gente fazer isso. E me solidarizo muito com todos os educadores que estão, nesse momento, resistindo bravamente a essa imposição desse retorno, fazendo a greve, uma greve pela vida, não é uma greve por salário, é greve pela vida. Então, me solidarizo, e o que a gente puder fazer, a gente vai estar junto sempre, de alguma forma a gente vai estar sempre apoiando e trazendo uma força para que todos se mantenham fortes e firmes nesse momento. Uau! Nossa, que aula! 2 aulas aqui fundamentais, vinculadas aqui intimamente pelas falas que estão colocadas. Eu vou só eu fiz aqui uma indelicadeza, né? Eu conversei com vocês aqui e não apresentei. É que a gente é tão íntimo, a gente está se encontrando em tantos espaços de debate e discussões que a gente entende que está tudo certo, né? Então, só para poder me redimir aqui da minha falha, né? Fátima Antônio, ex-secretária adjunta de Educação da cidade de São Paulo, do governo Fernando Haddad, né? Também atualmente está no Conselho Municipal de Educação, já foi diretora da rede, já foi gestora, já esteve à frente de várias discussões, né, na cidade de São Paulo. O Gerivaldo, ele é médico do trabalho, né? Eu acho que é importante a gente estar fazendo esse debate a partir desse prisma, a partir desse olhar, ergonomista e diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos dos Sindicatos dos Médicos de São Paulo, né? Nós temos algumas questões a serem colocadas. Eu acho que cabe um tanto antes. As inscrições estão abertas, tá? Quem puder levantar aí a mãozinha pode levantar. Quem quiser escrever no chat pode escrever. Quem quiser se inscrever pelo chat também, ok, tá? São 3 questões que a gente vai estar colocando nesse momento, Fátima e Erivalder.
Uma das questões que a prefeitura coloca como justificativa para a reabertura das escolas é o atendimento das vulnerabilidades que estão colocadas nesse processo, trazendo para o equipamento escola essa responsabilidade, né, de poder tentar dirimir as desigualdades sociais, né, nessa linha que está colocado. Uma outra é exatamente esse papel importante do direito à educação, né, das famílias, dos alunos, né, e acho que Erivalder passou um pouquinho por essa conversa também, a Fátima também transitou um pouco nessas conversas, mas a gente poderia aprofundar um pouco essa justificativa da Secretaria Municipal de Educação. A Eni coloca aqui a questão do serviço essencial, né? Serviço essencial tem que atender 100%. Não existe serviço essencial que atenda uma parcela, né? 35% apenas. O essencial neste momento é preservar vidas, né? E uma outra colocação importante aqui no chat, que eu acho que é importante a gente estar aprofundando um pouco, eu acho que foi a Adriana que colocou, é importante falar sobre as comorbidades causadas pelo Covid-19 entre as pessoas que se recuperaram, né? Eu tive, pelo menos na minha família hoje, um caso de reinfecção, né? E a gente também não aprofunda muito isso. Isso está sendo notado e estudado agora, né? E, de fato, a gente não tem muito aprofundamento nesse debate. Eu acho que o Erivalder falou muito bem sobre essas questões, e o pessoal pede aí que possa estar sendo aprofundado um pouco mais esse debate. E se tiver mais alguma rodada de inscrições, a gente volta novamente para a conversa. Pergunta se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, que a gente já faria uma rodada aí de 4 ou 5, né? Mas, e não havendo, quando as pessoas se preparam, a gente já pode fazer um pouquinho, alguma análise sobre esses dois aspectos, esses 3 aspectos que a gente apresentou. Tudo bem? Pode ser, Valder? A ordem pode. Essa ou inverter? Se a doutora Fátima quiser começar, não tem problema nenhum. Não, pode começar, Erivalder, por favor. Pode começar, sim. Muito bem. Deixa o atendimento, é muito engraçado isso, atender a vulnerabilidade, né? Essa pandemia tem um aspecto extremamente positivo, eu acho. Desnudou a nossa vulnerabilidade. Desnudou totalmente, tá? Em todos os aspectos, tá? Ela desnudou. O acesso à alimentação, o acesso à educação, o acesso à saúde, né? A questão do emprego, a questão do salário, enfim, desnudou tudo. É evidente que a população mais pobre é vulnerável, é evidente que a população, muitas famílias pobres, elas mandam as crianças, porque é a única fonte de alimentação. É evidente que isso todos nós conhecemos. E a prefeitura tem esse cadastro. Como resolver a vulnerabilidade delas? É fornecer alimentação para elas. É uma bolsa, uma espécie de bolsa, alimentação, uma espécie de auxílio para que as famílias possam alimentar as crianças, possam dar. Aí tem um aspecto do direito à educação. Claro que é um direito da criança ir para ter educação. A Fátima irá falar com muito mais propriedade do que eu. É um direito, mas de acesso, rede de internet na periferia de forma adequada. Minha filha trabalha no Hospital Emílio-Boimirim. Muitas vezes eu tenho dificuldade de conversar com ela pela internet, porque a região de Emílio-Boimirim tem uma internet muito ruim, extremamente instável. Agora, propiciar isso a eles, dar efetivamente tablets e não fazer com que as pessoas, numa situação de extrema gravidade, como hoje a taxa de transmissão é de 1,45 na cidade de São Paulo. Isso olha, se fosse isso na Europa, eles estavam desesperados, é lockdown total. As pessoas não saírem na rua, sabe? Então, numa situação de vulnerabilidade como esta sim é a vulnerabilidade
para a vida. Tem direito? Tem, mas essa vulnerabilidade você resolve dando infraestrutura adequada para que as pessoas possam superar essa vulnerabilidade. Com relação à comorbidade e à reinfecção, nós temos, companheira que levantou essa questão, nós temos muito poucos dados científicos sobre as reinfecções, tá? Porque alguns cientistas, principalmente o pessoal da Fiocruz, está começando a discutir que no Brasil, hoje, o caso de Manaus, não é uma nova onda, mas sim uma nova infecção, porque como se fosse um novo vírus. A mutação é tão séria que é isso. Nós temos exemplo constante de pessoas que tiveram, o ano passado, e foram infectados, e tiveram uma infecção leve, e este ano está sendo infectado com um processo muito mais grave. É isso que a gente está estudando. E tem que estudar. O grande problema é que a gente aqui no país, infelizmente, não fazemos sequenciamento genético. O sequenciamento genético são testes importantes para que a gente saiba que variante está, por exemplo, acometendo a região de São Paulo. A gente acha que é a P1. Já temos indícios disso, temos feito alguns sequenciamentos genéticos, mas que é preciso ser feito mais. O Brasil testa, além de testar pouco, tá? Faz pouco sequenciamento genético. E a gente não consegue estudar isso. Esse é um problema do nosso país. Nós não temos como combater, né, aquilo que às vezes a gente não conhece. Então, é por isso que, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado. Mas é um cuidado enorme. É um cuidado enorme, porque a gente não sabe o que está vindo por aí. As próximas 2 semanas, infelizmente, vai ser muito triste para a gente. Vai ser muito triste. Tá? A gente não sabe o que está vindo. A gente não sabe. E nós não temos como combater. Aliás, temos. O único combate é a vacina e o isolamento quando a gente não tem vacina. Então, um exemplo claro de Israel. Israel conseguiu diminuir o índice de contágio, o índice de transmissibilidade é quase 0,7 ou coisa parecida. Porque conseguiu diminuir o índice de internação, porque está quase 50% da população vacinada. Então, é a vacina que vai dar o jeito. Enquanto não tiver vacina, infelizmente, a gente está com esses problemas em função da política pública do governo federal. Quando muitas vezes a gente fala, não existe política pública no governo federal. Existe, sim. Dentro do ponto de vista sociológico, existe. A política pública deles é o negacionismo. A política pública deles é o genocídio. A política pública deles é essa. É de buscar um sprayzinho em Israel, quando, na realidade, a diminuição lá que está acontecendo em função da vacinação, o mundo inteiro sabe disso. Então, esta é a política pública deles. O que nós temos que combatê-la. Tá? É isso. Obrigado, Erivaldo. Obrigado. Fátima? Acho que o Erivaldo falou assim, muito o essencial do que a gente precisa o tempo todo deixar bastante evidente, né? Mas eu vou falar de uma coisa que a gente já fala há muito tempo. A escola, ela é um dos lugares onde se constitui uma rede de proteção social. Ela não é o único local. Então, não dá para colocar para a escola toda a responsabilidade de, neste momento, abarcar toda a questão da situação das vulnerabilidades. Nós, educadores,
Eu trabalhei 34 anos na periferia dessa cidade, sei muito bem o que é situação de vulnerabilidade e vivenciei governos onde foi possível se constituir efetivamente, através de legislação, através de pactuação dos governos locais, nas subprefeituras, a efetividade de uma rede de proteção social. Eu vivi isso na pele. Então, a gente tinha isso: educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, conselho tutelar e outras entidades e outras instituições e outras secretarias, quer dizer, era um projeto intersetorial, intersecretarial, que, de fato, avançou muito. Uma pena que governos que depois vieram, naquele momento, não levaram a mínima, não deram a mínima para aquilo. Então, é por isso que nós estamos vivendo isso hoje. Então, tal de empurra para de quem é a situação de vulnerabilidade? A pessoa que está em vulnerabilidade? De todos nós, o serviço público todo. Todos nós temos responsabilidade sobre isso. Não é só a escola, não. É a escola e todos os outros demais, de que todo serviço público tem uma contribuição e precisa estar atento a tudo isso. Então, é uma justificativa, Maciel, e quem está fazendo essa proposição, que é equivocada no meu ponto de vista. O certo seria, desde o início dessa pandemia, nós temos constituído a rede de proteção. Vamos falar seriamente sobre isso? Como se constitui uma rede de proteção? E não se constitui uma rede de proteção, infelizmente, só com esforços locais. A escola que consegue um diálogo com a unidade básica de saúde, que consegue um diálogo com o CRAS, com o CRE, não. É lei, né? O poder público, o governo tem que instituir isso por lei, chamar todos, conversar, sentar, planejar, mapear, traçar prioridades e ir para ação. Então, tem que ter um planejamento sério em relação a isso. O doutor Erivaldo, ele falou muito de uma coisa que a gente também já há bastante tempo tem falado. Houve um desnudamento total de todas essas condições precárias que nós sabemos que a população vive no nosso país, na nossa cidade. Então, há muito tempo que a gente clama pela constituição da rede de proteção social. Então, não dá para dizer que a escola, neste momento, tem que se ocupar dela. Ela tem que ser uma das pontas da política pública, ela tem que ser um dos setores da política pública que vai, sim, ter responsabilidades também sobre como se acolhe, como se resolve as questões das vulnerabilidades sociais hoje na nossa cidade e no nosso país, mas não pode ser sozinho. E aí eu queria dizer também que, em relação ao direito à educação, desde quando a pandemia começou, e que várias ações foram sendo estudadas, né, construídas, de como a gente vai manter o contato, o ensino remoto, atividade mandada para casa, o vale alimentação e piriri parará, nós ficamos muito atentos e acompanhamos de perto, porque garantir o direito à educação é garantir que todos tenham igualdade de acesso. Qualquer que fosse a escolha, nós brigamos muito por isso. Qualquer que for a estratégia utilizada, ela não pode aprofundar ainda mais as desigualdades educacionais. A escolha de quase que em 90%, né, o ensino remoto ter sido a escolha, né, mais efetivada no nosso país, não veio em conjunto a uma política também de ampliação das condições concretas para que todos tivessem acesso, e nós tivemos, muito recentemente, o presidente da República vetou, acho que chama marco regulatório da questão da internet, ele vetou a ampliação da rede de internet nas escolas do país. Ele vetou isso, que estava no marco regulatório. Então, é para dar uma ideia de como a gente precisa estar atento o tempo todo. Claro, nosso principal ponto era, começamos a pandemia, vimos como seria esse horizonte, o direito à educação precisa ser garantido, mas de que forma? Para que todo mundo tenha acesso. Aquilo que foi a escolha, a estratégia escolhida, tinha que garantir o acesso a todos e todas, né? Qualquer que fosse aí a estratégia. E aí a gente ficou o tempo todo observando, hoje temos números, né, de quantos tiveram acesso e quantos não tiveram. Então, é disso que nós vamos cuidar nesse momento. E durante o tempo todo é disso que quem não teve acesso, por que não teve acesso, o que nós vamos fazer para recuperar isso, para que essas efetivamente tenham acesso.
Por que não retornaram? Né? Por que não se comunicaram com a escola? Então, todos os esforços tinham que estar voltados para isso, para a busca ativa, para o contato, para que a gente pudesse fazer isso. Então, muito antes do conteúdo, eu tenho que manter o vínculo deles com a escola, né? Saber o que está acontecendo na vida real desses bebês, dessas crianças, jovens e adultos. É isso que eu preciso fazer, precisava ter feito o tempo todo. Conteúdo a gente recupera. O que a gente precisa é acolher esse povo, meu Deus do céu, né? É saber efetivamente do que está sendo feito, o que está se precisando. Então, o direito à educação, sem dúvida nenhuma, ele é importantíssimo, nós ficamos o tempo todo, mas o direito à vida também, ele vem primeiro, né, Lourdes? A Lourdes falou disso, ele vem primeiro. Então, nesse momento, acho que o direito à vida, tenho absoluta certeza que ele precisa ser muito mais, nós precisamos nos ocupar de dizer muito mais sobre isso. E a escola como serviço essencial, eu disse um pouco, que eu acho que se é considerado serviço, sempre foi um serviço essencial, educação é um serviço essencial, saúde é essencial, sempre foi essencial, mas não desta forma como está sendo colocado agora. Né? De repente vira serviço essencial no papel para dar uma resposta para a sociedade. Então, se efetivamente quer dar uma resposta para a sociedade, vacine todo mundo, vacine todos os professores, vacine todos os funcionários, traga condições objetivas e concretas para que a gente possa pensar em como se dará esse retorno, pensar conjuntamente, pensar coletivamente. Né? Então, acho que é isso, Marcelo. Eu estou num momento assim bastante... como vocês também, eu fico muito irritada, eu estou precisando até me controlar um pouco. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Fácil. A gente está sendo bombardeado por uma série de coisas, porque, de repente, a escola é a que vai dar conta das vulnerabilidades, a escola é o serviço essencial, é o profissional da saúde que vai dar conta de tudo. Então, saúde e educação estão no olho do furacão nesse momento. Então, nós exigimos respeito, nós exigimos ser ouvidos. Tá? Nós precisamos ser ouvidos. Então, o que infelizmente não aconteceu. Talvez se tivéssemos tido um outro comportamento desde o início, tivéssemos sido ouvidos desde o início, com comitês efetivos de discussão, né, e de construção de bases concretas para a gente poder atravessar esse oceano de problemas todos juntos, nós estaríamos em outro patamar hoje, não tenho dúvida alguma disso. Obrigado, Fátima. Obrigado, Erivaldo. Nós estamos aí a 5 minutos do nosso tempo regulamentar, né? Previmos aí o término para as 21 horas. A gente super agradece a participação, não sem antes, né, trazer aqui as últimas participações. E uma questão que também tem me chamado muita atenção, eu acho que eu li muito superficialmente, confesso, né, uma matéria que falava um pouquinho que a questão da comprovação da presença do coronavírus no ar, né? Um estudo, né, que tem sido feito pelos pesquisadores que apontam que o risco de contaminação em local mal ventilado é maior do que nas superfícies, né? Então, ainda não tem um aprofundamento também nesse debate, mas nós estamos lidando com algo invisível, desconhecido, e a cada dia, né, novas informações chegam. Então, antes da gente finalizar, e para que vocês já possam também fazer as considerações finais, eu trago esta consideração, também a manifestação da Sônia, né? Como é que podemos dar acolhimento às crianças que estão entrando pela primeira vez nos centros de educação infantil, se sempre temos que pensar no acolhimento, dar colo a essas crianças, né? E agora temos que mantê-las à distância. Tem uma outra participação, a rede de proteção interdisciplinar tem que funcionar, vulnerabilidades se superam com planejamento. Esta palavra não existe no vocabulário dos nossos governos. Muito bem, Eni. Eu acho que com essas participações a gente passa para vocês, se quiserem comentar alguma delas, e também já fazer as considerações finais, super já agradecendo aqui o Erivaldo e a Fátima. Fátima? Eu posso... Então, agora vamos inverter, né, doutor Erivaldo? Vamos inverter um pouquinho. Perfeito, é isso. Eu quero, mais uma vez agradecer a oportunidade ao SINDICEP por poder ter esta oportunidade, né, e privilégio de poder dialogar. Sempre considero que é um privilégio porque a gente
trocar ideia nesse momento, estar juntos nesse momento, trazendo problematizações e reflexões nesse momento, só ajudam a gente a abrir outros horizontes, buscar caminhos preferencialmente coletivos, né, discutidos amplamente e tal. Eu acho que isso, o Sindicep, eu queria dar esse destaque, vocês têm feito esse papel brilhantemente, aguerridamente, né. Considero que essa articulação toda, conquistada através da união de um fórum das entidades, tem sido fundamental nesse momento para o combate desse momento em que a gente está sendo assolado de questões, né, muito sérias, e vocês têm tido um papel muito, muito, muito importante. Eu acabei não falando na minha fala, mas eu vou deixar, ainda bem que eu estou falando antes do doutor Erivalder, assim, eu tinha escrito, mas acabei não falando. É uma preocupação, né? Eu acho que a cada dia a ciência ela está mergulhada, né, nessa situação da pandemia no mundo inteiro, e a gente vê notícias o tempo todo, né? Então é importante que a gente também traga sempre, eu queria dizer isso, para trazer sempre a saúde junto com a educação, para a gente poder bater essa bola. E eu vi uma reportagem, se não me engano foi ontem, dizendo que na Itália as escolas começam a fechar em várias regiões justamente por conta dessa nova cepa, porque há uma possibilidade, né, o comitê que estuda ali, que está acompanhando a evolução do vírus, da pandemia na Itália, coloca como possível que essa nova cepa ela é muito, muito transmissível entre as crianças de 8 a 19 anos, uma coisa assim, entre crianças e adolescentes e jovens. Então, eles começaram a fechar as escolas por conta disso. Claro que, vejam, este é o cenário que a gente está, né? Cada dia uma notícia, cada dia... Então, a prudência tem que estar em primeiro lugar em todas as nossas ações. Planejamentos construídos, como a Eni falou, sem dúvida nenhuma, de forma cada vez mais coletiva, ouvindo todas as vozes, ouvindo quem está efetivamente na ponta. Acho que aí sim a gente dá passos na direção de fato, chegar próximo das principais questões e das grandes vulnerabilidades que vão se aprofundar ainda mais nesse período da pandemia. Isoladamente, a gente vai ter muita dificuldade, então a gente conclama, né, que os governos ouçam os profissionais da saúde, ouçam os profissionais da educação, construam fóruns de debate para isso e que levem a sério, né? Porque me parece, assim, ainda brinquei ontem, esse lockdown ou essa fase vermelha não é séria, né? Não, as pessoas, eu falei que eu vou ficar, eu pareço guardinha da quarentena, eu chamo que eu sou guardinha da quarentena aqui no meu bairro, eu fico observando o que está acontecendo, né? Vamos ver como é que a população vai respeitar tudo isso, né? Então, é muito triste e eu tenho que dizer que a gente vai precisar estar muito junto para a gente poder passar por isso de forma a gente também não adoecer psicologicamente, inclusive, né? As questões psicológicas têm me preocupado muito também. Tamanho, as coisas tão atordoadas que vêm. Então, obrigada mais uma vez, estou à disposição e foi um prazer estar com vocês nessa noite. Um beijo para todos. Obrigado, a gente que agradece. A gente que agradece, viu, Fátima? E aí você já traz aí um tema para nós trazermos aí para o próximo seminário ou aprofundarmos em algum momento. Já o fizemos, mas precisamos sempre estar retomando que a discussão do nosso psicológico, do nosso emocional, que anda bastante abalado. E aí eu acho que é um tema para sindical também, para nós debatermos esse momento com os trabalhadores, né? Não só da educação, saúde, né, de forma ampla. Erivalder, boa noite, obrigado, muito obrigado. Eu é que agradeço, Marcel, pela oportunidade de estar debatendo este tema. Né? Eu acho que nós temos que aprofundar essa questão. O que a Fátima colocou foi muito sério. Né? Nós estamos conhecendo agora esse vírus. A cada dia que passa, a gente descobre um novo comportamento desse vírus. Inclusive, essa questão da Itália é um deles. É a outra hipótese que eu levantei anteriormente aqui no Brasil. Tá? A nossa variante, a variante P1, que é a variante que a gente chama de Manaus, que ele tem um poder de transmissão muito alto.
e está atingindo um número de pessoas jovens bastante. Então, está coincidindo um pouco o que nós estamos observando aqui no Brasil, e em particular em São Paulo, principalmente na região no nosso interior, com o que está acontecendo em Manaus. O vírus, como eu disse aqui, ele é muito mais vivo do que a gente. Ele começa a driblar, sabe? Aquilo que é mutação nada mais é do que um erro no sequenciamento dos genes. A grande maioria dos erros, ele é ruim para o vírus, vai embora. Mas tem um errozinho que, de repente, dá certo, que é justamente ser mais resistente àqueles organismos que previamente já tinham sido infectados. Um erro que dá certo e dribla vacina. Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente tem... Quanto maior a transmissão, veja bem, esse novo vírus, ele vai se multiplicando. Está aí que é importante a gente, vamos dizer assim, fazer o isolamento e acabar com ele. Né? Não tem outra saída para a gente. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, é que nós temos que começar a fazer o debate. Hoje nós estamos numa situação muito mais grave, numa situação de vulnerabilidade muito maior do que o ano passado. Então, portanto, tá, o governo não pode tomar uma decisão dessa natureza sem fazer uma coisa que é importantíssima, é consultar aqueles que estão diretamente envolvidos no processo, que são os professores. Tá? E não somente os professores, mas também os pais, os familiares, tá? Para fazer uma discussão bastante séria e, a partir daí, de forma coletiva, definir o que fazer no processo educacional das crianças e dos adolescentes. Tá? É um debate importante. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar na companhia desses companheiros que a gente conhece de longa data e, com certeza, nesta luta nós vamos caminhar juntos. Obrigado a Fátima também pela belíssima aula. Eu aprendi muito com você, muito legal. Obrigado a todos e um abraço. Isso aí. Saúde e educação atuando juntas nesse processo de resistência e preservação de vidas. Eu acho que é um pouco isso. Muito obrigado, Erivaldo, você que é um grande parceiro, não só em várias frentes, né? Não só à frente do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, sempre fazendo, aliás, Conselho Municipal que fez uma resolução belíssima, né, da questão do retorno às aulas, a gente divulgou bastante, vamos continuar divulgando essa resolução, em que pese o governo não querer acatá-la, mas nós já acatamos, já abraçamos como uma resolução nossa, da educação também, e por isso estamos sempre divulgando. Fátima, um cheiro especial, você que sempre traz para a gente essa possibilidade. Importante dizer para os companheiros que a greve continua, né, vamos ter que nos manter nesse processo. Amanhã, pela manhã, o Fórum das Entidades se reúnem para poder fazer um debate e tirar algumas ações coletivas para o próximo período, né? Nós tivemos como encaminhamento dessa reunião de hoje com a Secretaria Municipal de Educação a sensação que nós tínhamos é que eles queriam que nós entregássemos alguma proposta alternativa, né, para que eles pudessem dar encaminhamento, e nós colocamos que a nossa única proposta era a interrupção imediata de todas as atividades presenciais nos equipamentos educacionais do município de São Paulo, ponto, né? Então, ficamos agora de fazer uma reunião, discutir algumas possibilidades. A partir daí, ficou outra reunião acenada, né, para um próximo período, não deixamos isso agendado, porque entendemos que tem que fazer agora essa construção da greve acontecer, e contamos com a participação de cada um, no convencimento, no diálogo, não vai ser algo fácil, é uma greve diferente, mas ela possui uma fortaleza em si mesmo, né, que são não só os dados, os números
né? Mas aquilo que está dentro da gente, né? E as falas aqui expressam bastante essa nossa disponibilidade para a luta, né? Por que não dizer para a guerra, já que foi isso que os governos municipal e estadual hoje se predispuseram a nos chamar para uma guerra. E estamos dispostos a ela. Então, super agradecendo o pessoal que se manteve aqui o tempo todo, né, na nossa sala, e que essas narrativas, que essas conversas, né, que esse bate-papo que a gente fez aqui nos fortaleçam na linha do convencimento com os outros companheiros. Eu acho que essa é a principal ideia. Vamos aqui extrair, não só publicar, mas também extrair as principais falas para poder estar trabalhando também com os nossos filiados que não puderam participar aqui, né? Então, vamos lá, vamos em frente, né? A gente está aqui como soldados, né, numa guerra, e vamos vencê-la, com certeza, né? Se cuidem todos. Muito obrigado, gente. Obrigada a todos. Não sei se a Lourdes está aqui ainda, nem observei, tive mais uma indelicadeza minha aqui, né? Mas... Ah, sim. Lourdes, quer dar um oi, tchau? Obrigada. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Fátima. Muito obrigado, Erivalder. Parabéns, Maciel. Acho que isso é uma parceria muito importante, sobretudo porque nós estamos fazendo duas frentes aqui. Uma é a do enfrentamento direto, imediato e rápido contra o fechamento, e aí, nesse processo de discussão que está sendo feito aqui, está instrumentalizando os trabalhadores, instrumentalizando todo mundo para fazer esse debate junto com a comunidade escolar e junto com a população. Aí todos nós aprendemos, né? E é grave... É greve. É grave, é greve. É grave, é greve. Tamo junto aí. Libera os microfones aí, Carlinha, para a gente poder se despedir. Tchau, todo mundo. Boa noite. Podem abrir aí para dar um tchau. Boa noite. Gente, valeu. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Oi, Deli. Tchau, gente. Parabéns. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau.